Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente, começando agora, nesta terça-feira, 7 de outubro de 2025. A essa altura do campeonato, com certeza você já sabe que ontem o presidente Lula e o presidente Donald Trump conversaram por via videochamado. Aliás, primeira emissora a dar essa informação aqui, a Band News TV, informação do nosso colega de Brasília, Túlio Amâncio. E depois disso, muita coisa aconteceu. No fim do dia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa entrevista, voltou a falar a respeito dessa conversa com o presidente brasileiro. Disse a seguinte frase: "Gostamos um do outro, tivemos uma conversa muito boa e vamos começar a fazer negócios." Aliás, agora na voz do próprio presidente Donald Trump, você acompanha. Eu tive uma ótima conversa com o presidente do Brasil, que é um bom homem. Eu o conheci, na verdade, nas Nações Unidas. Nós nos encontramos e gostamos um do outro. E sim, tivemos uma ótima conversa. Vamos começar a fazer negócios. Em algum momento eu consideraria viajar para o Brasil para a COP. E ele vai vir para cá. Nós conversamos sobre isso. Bem, Donald Trump, esse Donald Trump é o mesmo que há alguns meses assinou o decreto criando uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos, usando o argumento de que o Brasil praticava uma caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e os seus apoiadores. Do lado de cá, do lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também há algumas semanas tinha dito o seguinte: "Não vou procurá-lo, não vou me humilhar", sobre Donald Trump. Ontem disse o seguinte, que ele dividiu pelas redes sociais: "Eu e o presidente Trump trocamos telefones para estabelecermos uma via direta de comunicação." Quem falou sobre isso também foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Foi muito boa a conversa, melhor até do que nós esperávamos, então estamos muito otimistas aí que a gente vai avançar. E o presidente Lula destacou a disposição do Brasil para o diálogo e para a negociação. E agora, o que a gente tem a partir desse momento? É uma porta que estava trancada, as 7 chaves ali, que ninguém conseguia nem chegar perto e que agora está entreaberta. Se isso vai seguir o processo final de que haja a reversão das tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil ou não, são as cenas dos próximos capítulos. Os apoiadores do governo Lula dizem que foi um golaço do presidente brasileiro que conseguiu articular nos bastidores esse contato com Donald Trump e abriu essa possibilidade de renegociação do tarifaço. A oposição a Lula diz que a indicação do secretário de Estado Marco Rubio por Donald Trump, bem ele, para ser o negociador com o Brasil, foi a cartada do presidente americano para fazer o seguinte: eu mostro que eu estou estendendo a mão, mas coloco uma linha dura do meu governo para seguir adiante. Aqui me dá a oportunidade de lembrar a vocês quem é Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, um dos postos mais importantes do governo norte-americano, porque é o que cuida dos assuntos internacionais, e Marco Rubio também tem uma personalidade muito marcante. Ele nasceu em Miami, dentro da comunidade cubana, é filho de imigrantes exilados cubanos e fluente em espanhol. É daqueles que defendem políticas externas mais rígidas em relação a Cuba e também à China. Pressiona os países da América Latina a tentar cortar ali os seus relacionamentos com a China. Lembrando, por exemplo, qual foi a primeira viagem feita por Marco Rubio, agora no governo Donald Trump, para o Panamá, bater ali na porta do governo panamenho e dizer o seguinte: esse acordo que vocês têm com a China, que dá benefícios ao país asiático para a utilização do canal do Panamá, não nos interessa. E o governo do Panamá recuou. Marco Rubio também tem uma posição muito dura em relação à Venezuela. Ele defende que os Estados Unidos sejam mais ativos para derrubar Nicolás Maduro, e é só a gente lembrar o que tem acontecido recentemente no litoral venezuelano com a presença da Marinha norte-americana. Foi o próprio Marco Rubio quem anunciou a suspensão dos vistos de Alexandre de Moraes e dos familiares dele.
também partiu dele a decisão de suspender os vistos dos envolvidos na criação do programa Mais Médicos, que trouxe médicos cubanos para o Brasil. Aqui, claramente, uma ligação de Marco Rubio com a comunidade cubana em Miami, que se opõe fortemente ao regime que existe na Ilha do Caribe. Bem, Lula disse que pediu a Trump para Marco Rubio conversar com o Brasil sem preconceitos. Foi essa a frase que ele usou. O que vai acontecer a partir de agora? Qual vai ser o encontro presencial entre Lula e Donald Trump? Ainda não está 100% batido o martelo. Há a possibilidade de que eles se encontrem num evento que vai acontecer na Ásia, na Malásia. Há também a possibilidade de que ou o presidente norte-americano Donald Trump venha para cá, na COP30, me parece menos provável, até porque ele não tem interesse em nenhum tipo de assunto relacionado a clima, ou que o presidente brasileiro vá aos Estados Unidos. Aqui, do lado brasileiro, até lá, os negociadores serão Geraldo Alckmin, Mauro Vieira e Fernando Haddad. Os representantes dos setores prejudicados pelo tarifaço, nesse momento, cruzam os dedos, acendem as suas velhinhas e torcem para que a lista de exceções seja ampliada pelo governo dos Estados Unidos, como ocorreu lá atrás no caso do suco de laranja e dos aviões da Embraer. Quem que ainda está com a tarifa alta impedindo qualquer tipo de venda para os Estados Unidos? Setores de máquinas e equipamentos, café, têxteis, calçados, processados de madeira, carne, pescados, frutas, entre outras. São muitos setores da economia brasileira ainda prejudicados pelo tarifaço dos Estados Unidos. 8h06.